Oi pessoal, dia 3, eu queria comentar sobre o pensamento linear, ou a forma linear de viver, ou de agir. E é interessante porque eu já quis mostrar isso, só que dessa vez agora eu estou com muitos elementos para a gente conversar. Porque se eu falar assim, não, o pensamento não é linear, ele tem multifacetas. A gente aprende muitas coisas ao mesmo tempo, e não uma coisa depois a outra. Pode ser harmonioso, deve ser harmonioso, mas não linear. Aí você pode dizer, isso é óbvio, mas vamos pensar, por exemplo, eu pintei a porta do banheiro, não terminei. Aí veio o inverno, eu não consegui terminar mesmo, então ficou o inverno inteiro para ser pintado, no meio do caminho. Então, na minha lógica, o que eu ia pintar primeiro era a porta do banheiro. Mas não, eu pintei o banheiro e a porta ficou para pintar ainda. Olha que volta que eu dei e a porta está lá ainda para pintar. Ótimo, tudo bem, porque o banheiro já está pintado. Mas vamos pensar, aí eu começo a pintar o banheiro, paro no meio, vou para a varanda. Aí da varanda eu vou para o outro banheiro e deixo esse pela metade. Eu tenho certeza que você vai falar assim, ah não, Raquel, é muita bagunça. Arruma uma coisa primeiro para depois arrumar outra. Porque fica coisa no meio do caminho, você não consegue terminar? Pois é, essa coisa é muito interessante. Porque às vezes uma energia libera a outra. Por isso é importante a gente aprender a conversar com as coisas, com as paredes, com a casa, com os objetos. Porque a gente acha que eles não têm informação para dar ou energia e não fazem parte ativa do nosso dia a dia, mas fazem. Então, às vezes, aí a pessoa fala assim, ah não, eu sou muito desorganizada, eu começo uma coisa e não termino. E dá esse nome, e se julga, e não entende que ela está liberando uma energia naquele lugar que precisa ficar ali, sendo liberada, e depois vai para outro lugar. Eu vou mostrar para vocês. Eu tô com essa questão, né, porque eu tô fazendo as reforminhas na casa. O chão, eu já mostrei o chão, vou mostrar de novo. Eu já lixei, tem 3 anos que eu estou lixando esse chão. Esse ano, 2 anos, porque esse ano eu não vou conseguir. O primeiro ano eu consegui um tantão, fiz muita coisa, mas não terminei. Fiquei muito triste porque veio o inverno e eu não terminei. Fiquei o inverno inteiro pensando no chão. No segundo ano eu fiz muito mais, terminei 1/4, mas o corredor não terminei. Já não fiquei triste, porque eu já sabia que era assim. Mas eu quebrei 2 máquinas. A primeira durou muito, mas quebrou. A segunda não durou nem uns dias, quebrou. E depois o seu Carlos me emprestou uma máquina dele, que ficou o inverno todo esperando. E ontem eu fui mexer com ela. Ela é tão pesada que não vai... Ele achou que ia ser melhor para mim, que era uma máquina maior, que eu ia fazer mais rápido e mais simples. Mas não é. É super pesada, eu não vou dar conta. Eu tenho que comprar uma igual às outras para terminar. Ou seja, não vou terminar agora. Vai ficar do jeito que está. Mas interessante é que não é para ser. Aí fica difícil. Eu até quero, vou lá, mas a máquina quebra. Eu vou lá, a máquina é pesada. Então eu vou para outros lugares. Vou pintar o banheiro, mesmo lá, vou mostrar. Mesmo precisando ainda de reforma, porque eu tirei a banheira para dar para as ovelhas beberem água. Então, mas eu vou pintar a banheira, o banheiro, vou pintar as paredes. Na lógica nossa, lixar o chão primeiro é mais importante, porque o chão suja. Ali o pó suja tudo. Então o certo, o lógico, mas que lógico é esse, que certo é esse? Na minha lógica de organização, de limpeza, mas não é a lógica da energia que está ali, da informação que está contida ali. E da informação que está contida ali, o chão vai ser por último. Não adianta brigar, não adianta insistir, vai ser assim. Então, eu vou mostrando como é interessante, porque
Eu acredito que muitos de vocês devem pensar como eu, que deveria ser assim, assim e assim. E não vai ser. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.